Om Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Satchid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha-chakra Siddharinam Sahasra-shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Om Namastê, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Vedanta, que ocorre toda semana, cujo texto atual é um texto muito famoso, mas pouco conhecido na sua essência, porque Yoga Sutras tem muitos códigos, por assim dizer, por detrás, né, das palavras, tem muita profundidade, né? As palavras são como códigos em forma de sutras, pequenos resumos, né, que nos trazem um corpo de conhecimento imenso. Você pode comprar vários livros do Yoga Sutra que não vai equivaler ao contato com um professor, ao contato com uma tradição viva, na qual uma pessoa escutou, refletiu, contemplou, praticou, vivenciou esses ensinamentos. E por consequência, esses ensinamentos são transmitidos para uma outra pessoa viva. Por mais que tenhamos, o nosso mestre, aquele mestre inspirativo, se ele não estiver vivo, ele não pode transmitir o conhecimento para você. Por isso, é necessário que haja essa conexão para a gente entender em profundidade não só o Yoga Sutras, mas algo extraordinário. E essa sessão fala sobre alcançar o extraordinário, que seria estar aqui e agora, nesse mundo, com trabalho, com relacionamentos, com desejos, livre do sofrimento. O desejo precisa amadurecer muito, até que a gente chegue nessa etapa. E a gente vai buscar por segurança, por autoproteção, que é o primeiro desejo básico humano. Depois o prazer, aí a gente cai na real que prazer e dor caminham junto. Depois a gente vai tentar ser uma pessoa mais correta. E a gente cai na real que a gente não nasceu um santo e que nós vamos cometer erros, que nós vamos ter uma parte de nós que é difícil de lidar. Todos esses três estágios do desejo, eles são fundamentais. E algumas pessoas passarão a vida inteira buscando só por segurança. Outras pessoas que já atingiram vão querer o prazer e outras pessoas o foco em ser uma pessoa muito correta, em desenvolver uma retidão, um alinhamento entre os pensamentos, a fala e as ações. Mas mesmo assim, isso ainda é limitado, porque em nada desses três estágios a gente consegue algo absoluto. Não existe uma sensação de segurança absoluta, que ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa,
o universo pode mudar e a gente perde as coisas que a gente estava tão agarrado. O prazer é muito bom, mas só o fato de pensar que termina já nos dá uma sensação de que eu preciso ter um outro tipo de prazer, eu preciso ter algo maior do que esse, para que haja uma satisfação, para que haja um contentamento e um bem-estar da minha parte. Aquela ideia de que eu vou melhorando, eliminando tudo que é ruim, assim, quando eu terminar de eliminar o desagradável, o indesejado, eu vou estar bem. Ela é racional, ela tem uma lógica muito boa, mas ela não é real. E é chegado um momento que, por circunstâncias muito especiais, a gente começa a questionar o verdadeiro valor das coisas, o verdadeiro valor de tudo que a gente se relaciona. E aqui vem o grande questionamento. Existe uma forma de eu me liberar do meu sofrimento? Porque eu não suporto sofrer. Eu não suporto 5 minutos de sofrimento que eu começo a falar para as pessoas que eu não estou bem, eu começo a procurar na internet uma forma, uma solução. Será que existe uma forma? E por muitas bênçãos, por assim dizer, muito mérito, a gente cai em uma tradição que não condena a sua história, que não condena a pessoa que você é, mesmo que você tenha feito ações muito prejudiciais a si e aos outros. Isso não quer dizer que não terá consequências, mas isso nos mostra que tudo que você viveu até aqui faz parte da sua história, sem botar e sem tirar. Essa é a sua história. Independente se você gosta ou se você não gosta, essa é você. E tirando essa autocondenação, limpando essa mente que muitas vezes está perturbada, essa tradição de conhecimento nos leva, nos aponta para uma direção que não é mais externa, e sim interna. Buscando o que é chamado de a nossa natureza, aquilo que é natural, olha que interessante. Aquilo que é natural é a nossa natureza. E aquilo que é real, e o real é definido dentro da tradição, a gente já falou sobre isso, como aquilo que não muda. Então existe em mim, existe em você, um ser fundamental que não muda, que é como se fosse uma luz, que revela o movimento da mente, que revela a respiração, que revela o corpo, que revela todo esse mundo. Consciência. E que é quietude, silêncio e paz. E no reconhecimento dessa natureza, eu encontro uma suficiência. Porque ninguém pode roubar a minha paz se a tua mente não está perturbada. E a perturbação, de fato, ela não rouba a tua paz. Mas ela perturba, ela nubla a tua visão. Que não é a visão dos olhos, mas é a visão da tua própria mente. De enxergar aquilo que é mais básico e fundamental. E todo esse processo não é para você acreditar nisso que está sendo dito. É para você conhecer essa pessoa. E não importa o tempo que você tenha que estudar, porque é algo extraordinário. E encontrar uma suficiência para estar ok frente às situações da vida. Uma liberdade para expressar as minhas emoções sem achar que eu sou um deficiente, porque eu sinto raiva. Sem achar que em alguns momentos, é verdade, se sente inveja, porque gostaria de ter uma situação um pouquinho mais privilegiada. Sem esse tipo de condenação. E um abraçar da sua própria história, transformando problemas em fatos, invocando uma objetividade. Por que eu tenho que fazer para lidar com essas ações? Tendo alguns instantes do meu dia que eu me sento, que eu me recolho
e que eu permaneço na minha própria companhia. Porque se eu quero conhecer essa pessoa, eu preciso ter um tempo comigo mesmo. Eu preciso fazer esse esforço para estar comigo. E aqui, esses sutras, eles são muito importantes. Porque tudo que é muito valioso não vem de graça. E esses esforços e compromissos, se você segue, darão a você essa autorrealização. Por que uma pessoa pode querer mais? Vivendo nesse mundo. Não no céu. Ninguém está falando do céu depois. Agora. Com um coração em paz. Com uma liberdade para expressar a pessoa que você é. Com uma liberdade para reconhecer a sua sombra, as suas dificuldades. Porque fora da intimidade, todo mundo é bonzinho. Mas na intimidade não existe esse bonzinho. Porque a gente tem um lado difícil. Todos nós temos um lado difícil. Isso me inclui também. Ninguém é bonzinho o tempo todo. Nós temos a nossa dificuldade. Só que isso faz parte do nosso crescimento, nosso desenvolvimento emocional, nosso desenvolvimento intelectual, nosso desenvolvimento da nossa vontade, nosso fortalecimento do caminho que a gente quer seguir. E o caminho que a gente quer seguir tem que ser algo que é significativo. E o que pode ser mais significativo que estar aqui nesse mundo, vivenciando essa história única, livre do sofrimento. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso remover a ignorância na forma de uma nuvem da minha mente que impede essa visão clara. E é por isso que esse texto ele é único, porque ele não tem tanto o enfoque no que a gente chama de Atma Jnana, no conhecimento do eu, dessa natureza. A gente falou sobre isso e vai falar mais um pouco. Mas o foco do texto não é tão nesse ponto. E sim no caminho que essa mente precisa fazer para ter esse preparo, essa qualificação, para que eu possa ver com os meus próprios olhos da minha mente. Porque se eu enxergo isso que está sendo mostrado, se eu alcanço essa visão, não pode ser negado. E ninguém pode roubar isso de você. Lá no início da minha trajetória, com o meu professor, eu chegava extenuado nas aulas, né? Tinha muitos conflitos. E eu lembro que o meu professor esticava os braços. Aqui vocês não vão ver muito bem, né? O meu professor esticava os braços e dizia: Márcio, aqui nesse espaço que você está esticando os braços, uma pessoa só te toca se você deixar. E eu lembro que ele pedia para mim esticar bem o braço aqui, né? E ele colocava o peito e me empurrava. E ele dizia para fazer força. Porque essa força é a linha do bom senso, que a gente não pode deixar as outras pessoas ultrapassarem. Portanto, são escolhas que a gente faz. Escolha de viver uma vida louco. Eu preciso correr o tempo todo, lutar o tempo todo. Isso é uma escolha. Quem luta não necessariamente está melhor. Quem corre mais não necessariamente está melhor. Mas se eu ficar me comparando com os outros, eu muitas vezes crio uma divisão interna dentro de mim. Será que o caminho que eu estou seguindo é suficiente, é válido? Vai depender sempre do seu desejo. As pessoas querem coisas diferentes. Mas essas coisas, elas se resumem nesses 4 objetivos. Segurança, prazer, uma vida correta e a busca espiritual por se liberar do sofrimento, encontrando a sua natureza, que é paz, somente paz. As pessoas estão buscando isso. E buscar somente por segurança não anula a busca espiritual. Estar em uma busca espiritual não anula o prazer, não anula uma boa viagem, não anula um bom filme, nada disso é o oposto. Só que todas as desculpas que são dadas para a gente não fazer aquilo que a gente quer, não é para os outros, é para nós. Se eu não assisto a aula de Vedanta e dou a desculpa, é para mim que eu estou me desculpando, porque eu não preciso, as outras pessoas não têm a necessidade, né, de ouvir a validação, mas a pessoa quer uma validação do outro para não fazer aquilo que ela sabe que tem que fazer.
Seja o exercício físico, seja o trabalho mental, seja a terapia, seja o foco no trabalho. Passa por um momento delicado financeiro, precisa focar mais no trabalho. Mas isso não quer dizer que, por estar focado no trabalho, eu largo a minha vida espiritual. Porque a vida espiritual é o que vai dar fundamentalmente o que eu quero. Se eu tenho clareza para entender isso, se eu entendo isso, eu vou seguir a minha vida com a vida espiritual, independente do que aconteça. Porque eu não abro mão de alcançar algo extraordinário. Aqui nessa vida, liberar esse coração do sofrimento, olhando para mim e enxergando uma pessoa suficiente. Ok, eu consigo lidar, eu dou conta. E em alguns momentos eu me recolho e eu retorno para essa paz interior. E aqui eu fico. E eu sigo e vou desvendando o meu karma, eu vou vencendo as coisas que tem que vencer, vou sendo derrotado em alguns momentos e tá tudo bem. Vou sentindo raiva, vou sentindo alegria, vou sentindo felicidade, vou sentindo tristeza, mas nada disso condena a pessoa que eu sou. Porque aquilo que eu sou tá além dos papéis. Tá além. Eu continuo sendo, mesmo não estando no papel de mãe, de professor, de engenheiro, de médico, eu continuo sendo. Os papéis têm os problemas, mas essa pessoa fora dos papéis, essa pessoa é completa. Essa pessoa não tem um defeito. Essa pessoa é completamente suficiente para essa vida. A gente não vai entender isso de cara. Por isso a gente precisa de Shraddha, como foi falado. Eu preciso da confiança. Eu preciso de Virya. Eu preciso do esforço, porque eu sou levado para vários lados. Eu sou tentado com propagandas, com ideias do simples, do fácil e do rápido. Eu vejo as pessoas se comparando, competindo, mas parece que tem algo errado, porque conectado com a minha humanidade, eu não sinto vontade de competir. Eu não sinto vontade de querer ser melhor que o outro. Deixa o outro fazer o papel dele. Agora eu sinto vontade de fazer o melhor que eu posso com o que eu recebi. Esse é um desejo genuíno. A competição, tomar o lugar do outro. Para que isso serve? Se eu olho para o outro e vejo o outro triste, com uma derrota, como é que isso pode saciar o meu coração? A não ser que você corte a sua conexão humana. E você esqueça que aquela pessoa tem uma família, que aquela pessoa tem necessidades, que aquela pessoa um dia foi uma criança. Se você cortar isso, a competição é algo maravilhoso. Vamos derrotar os inimigos. Vamos destruir os nossos oponentes, todo mundo. Agora, se você consegue enxergar além da competição, eu não estou aqui para competir, não estou aqui para ser melhor do que você, não estou aqui para fazer joguinho de vaidade, não estou aqui para fazer joguinho de poder. Quer participar do jogo de poder? Participa. Isso não quer dizer que eu odeio. Eu continuo fazendo meu papel. Faça chuva, faça sol, eu executo aquilo que me faz bem, eu sigo aquilo que é significativo na minha vida. Eu encontro com pessoas, eu me desencontro de pessoas. Eu tenho momentos que eu estou num atrito emocional muito grande, estou crescendo muito. E tem momentos que a vida dá uma boa acalmada. E aí eu relaxo, eu me permito refletir um pouco mais sobre o significado da vida, sobre a proposta, sobre quem eu sou. E assim eu vou seguindo. A pressa, ela vai derrubar o seu processo de estudo. Porque a gente está acostumado, né, com uma coisa assim, né? A gente compra o livro, eu quero iniciar o livro, ler o meio do livro, entender o livro, finalizar o livro e tchau. Mas Vedanta não tem essa proposta de ficar passando páginas, passando livros. A proposta de Vedanta é que você veja algo sobre você mesmo. É que você veja uma realidade do mundo que está na nossa cara. Mas as pessoas não enxergam. Continuam fazendo ações inconsequentes, como se, porque ninguém está vendo, nada acontece. Continuam a achar que as emoções vêm do nada, que são azaradas ou são muito sortudas, ou que conseguiram tudo sozinha.
Fizeram tudo sozinha, só porque eu tenho vontade, eu sou o alta performance do trabalho. E esquecem de muitos e muitos e muitos detalhes que são muito significativos para a nossa sanidade mental. A gente precisa entender a realidade do mundo para a nossa sanidade mental. Porque quando você está em alta, tudo é muito bom, eu estou muito tranquilo, eu lido com as coisas. Mas e quando a vida vem e puxa o seu tapete? Quando um Covid da vida vem, quando o ente querido vai embora, quando essas circunstâncias elas se apresentam. E aqui a gente precisa ter um outro nível de preparo, que vem aonde está o poder de Vedanta. Uma mudança na nossa visão de vida, do que é a vida, de indivíduo, do que é esse indivíduo, o que compõe o indivíduo e do que é todo esse universo, do qual eu e você fazemos parte, porque a gente não está separado. Até onde vai a natureza? Essa foi uma boa discussão. Até onde vai a natureza? Porque você diz, eu estou aqui, a natureza está lá. Mas o seu corpo vem da onde? As leis que regem a sua mente estão aonde? Então falta a capacidade de análise e de enxergar a realidade. Só que para isso eu tenho que ter o desejo de buscar essa realidade. E não é todo mundo que vai ter. Mas saiba que se você está aqui, cada vez mais que você aprofundar nesse caminho, você vai ver que é uma bênção. Porque no momento que a visão mudou, ela não volta mais. No momento que você não se constitui como uma pessoa dependente dos outros, você não volta mais a ser dependente dos outros. No momento que você se fortalece, você encontra essa suficiência, você não volta mais a ser dependente de certas situações ou tá agarrado, preso a determinadas circunstâncias de vida. Isso não volta. Só que até a gente largar isso, demanda um grande esforço. Por isso, vira. E também smriti, a memória, a repetição. Porque eu preciso repetir esse processo. De novo, de novo, de novo. Até conseguir assimilar o conhecimento. Ninguém lê um livro e assimila tudo que está dentro do livro. Porque para nós não importa o literal. Você pode comprar 10 Yoga Sutras. E vai entender alguma coisa. Mas nada se compara ao contato com uma pessoa viva. Um aluno vivo e um professor vivo. Nessa conexão. E se você conseguir tirar uma frase de cada aula e incorporar isso na sua visão de vida, pode parecer pouco. Em 1 ano é muito, em 2 anos é muito, em 10 anos é muito. Esses dias eu estava vendo um satsanga, né, do Swami Tadatmananda. E o Swami Tadatmananda fala, né, com 70 anos, como é a vida de um renunciante, de um Swami. E sabe o que ele fala? Que é muito melhor. Tirando algumas dificuldades do corpo, cada ano nesse processo, cada década nesse processo é melhor. Você cresce emocionalmente, você cresce racionalmente. Entre aspas, você cresce espiritualmente, você desperta espiritualmente. Então é um esforço que te dá algo extraordinário. E que não anula o ordinário. Não anula nada, a sua casa, os seus bens, nada disso. Te dá algo que tudo isso não pode te dar. E cada ano que você passa, você vai olhar para si e vai ver um grande crescimento emocional, intelectual e espiritual também, porque você enxerga as coisas. No momento que você viu e que você vê, você não tem mais como não ver. Quando você vê o joguinho de sedução ali, você já conhece. E às vezes você pode ficar até em silêncio, mas você sabe que aquela pessoa quer fazer um jogo, quer tirar algo de você. Aí vem todo, sabe, como um amigo que nunca foi, uma pessoa que te liga e tudo, mas no fundo você enxerga a intenção. E em alguns casos, a pessoa dá até a corda para a pessoa. Vamos ver até onde essa pessoa vai. E uma hora você se coloca. Olha, fulano de tal, eu enxergo as coisas. E aí você larga para a pessoa. E agora? Você vai crescer com isso? Ou você vai ficar ressentido que nem uma criança, vai ficar magoado porque as coisas não são bem assim e vai embora?
Muitas pessoas imaturas fazem isso. Quando uma pessoa sincera se coloca frente a outra pessoa, a pessoa que é imatura, ela não vai querer crescer com aquilo ali. Seja numa relação de professor e aluno, seja numa relação íntima de um casal. Mas a nossa proposta não é isso, esse distanciamento. A gente não vai fugir da vida. Nenhum sábio foge da vida. Por que fugir da vida? É aqui que tudo vai acontecer. Então, eu não preciso ter pressa. Eu preciso ter um compromisso em assimilar esse conhecimento e repetir quantas vezes tiver que repetir, até que isso esteja introjetado na minha visão. O ponto aqui para nós, tá? E as nossas aulas elas são abertas, as pessoas podem entrar no decorrer do texto. O Yoga Sutras, por exemplo, ele tem sessões. E não são todos os professores que vão ensinar inteiro. Tem professores que vão pegar, por exemplo, a sessão 1, que fala do que é yoga, está focado na definição. Tem professores que vão pegar as sessões que virão, que fala sobre como eliminar as perturbações da mente. Muito útil para um programa somente de meditação. Faz muito sentido esse tipo de questão. Então aqui o que fica para nós é o compromisso daqui para frente. Se você perdeu alguma coisa, você pode consultar o nosso site, pedir as aulas anteriores, porém o ponto é você ter a disciplina daqui para frente. Porque você não precisa de Nietzsche, Platão, Sócrates, nada para entender Vedanta. Vedanta é completo. E se você não está entendendo bem as coisas agora, calma. Vai caminhando, porque ninguém vai ficar pendurado. A gente faz um estudo aprofundado em cada palavra. Como aqui esse sutra, a gente podia somente ler ele. Quais são os compromissos para o autoconhecimento? Confiança, esforço, repetição, meditação, samadhi e acesso ao conhecimento. Ponto. Deu. Vamos para o próximo sutra. Mas olha quantas coisas tem em discussão aqui que a gente precisa entender. E isso vem, como foi falado, desse contato. Por isso, ter o Shirada no seu professor é o suficiente para começar. Porque você não precisa de 10 professores, precisa de um. Um que vai transmitir para você. Um você precisa. E o seu esforço para ter contato, né? Para interagir, para se expor ao método. Por isso que faz a conexão toda acontecer, é isso. Então, não fica muito preocupado ou preocupada com o que está lá. Mantenha a rotina daqui para frente para que poder fazer uma aula de Vedanta, que é aula leve, uma aula por semana é muito tranquilo, só não faz quem não quer. E quem não quer fazer, tá tudo bem, segue sua vida. Agora, quem quer, uma aula por semana, meu Deus, é muito tranquilo para fazer. Quarta palavra que Patanjali usa é o Samadhi. Samadhi é um termo técnico também que traduzido é uma concentração profunda. E para algo extraordinário a gente precisa de uma preparação extraordinária. Então se a mente não tiver preparo, toda a informação que você recebe, os ensinamentos, eles serão literais. Ou seja, você não vive aquilo que está sendo dito sem esse preparo da mente. Samadhi não é algo que você possa praticar, é algo que você alcança, como o sono. Sono profundo não é uma coisa assim, vou praticar sono profundo. Você alcança o sono profundo mediante a condições e circunstâncias anteriores. E aí o sono profundo vem ao natural. Assim, Samadhi é o resultado da meditação daqueles meditadores habilidosos. Que conseguem o quê? Conduzir a mente. Tirar a mente desse mundo, que é o primeiro nível. Onde que está a nossa relação aqui principal? Com o mundo. Apesar que a relação principal mesmo em um nível é com o nosso corpo. Com a nossa mente, porque a gente está se relacionando. Mas a gente está tão focado lá fora que a nossa relação principal se torna o mundo. Então eu desenvolvo a capacidade. Horas eu estou focado no mundo, horas eu estou prestando atenção em mim. E aí eu presto atenção nesse corpo, presto atenção nessa respiração, presto atenção nessa minha mente e eu vou além.
na aquietação da mente, eu mergulho nessa paz, que não pode ser negada. É um resultado, não produzido pela meditação. Mas quando a mente está estável, e eu olho para mim, o que eu vejo é a mesma coisa. Quietude, silêncio e paz. Muito bem. Então, Samadhi é o resultado de um processo meditativo. E ele cita aqui esse Samadhi como é necessário que a mente tenha uma preparação. E essa preparação ela está em 2 pontos. Em desenvolver essa capacidade de foco, de uma mente estável, para que eu possa invocar uma objetividade para lidar com os fatos da vida. E do outro lado, um desapego. Em níveis diferentes. O nível de desapego, por exemplo, é estar assistindo essa aula. Eu tenho um valor pelo conhecimento e eu preciso abrir mão. Mas não tem uma pressão abrir mão de outras coisas. Que nem a pessoa que gosta de saúde. Ela abre mão de cigarro, mas não tem não tem significado. Porque o entendimento sobre saúde é tão superior que não fumar é insignificante. Esse é um nível de desapego. Ter o compromisso, porque você não vai ter tudo. Você vai precisar escolher. Muita gente quer se livrar da ansiedade. Para se livrar da ansiedade, precisa saber conduzir essa mente. Certo? Só que é apresentado um caminho. Domina a meditação, você vai aprender a conduzir a sua mente. A pessoa não quer. Então, tá tudo bem. Só não reclama da tua ansiedade. E esse é o ponto, porque a gente não pode ter tudo. Nada vem do nada e do nada acontece. Da onde vem a ansiedade? É produzida na mente. É produzida na mente, não vem de fora. Quem acha que vem de fora está iludido. Vem da própria mente. Então eu preciso parar para entender, compreender como essa mente funciona. Para isso eu vou precisar me dedicar por um tempo. Assim como quem faz uma faculdade, quem aprende uma nova língua. E esse é o grande ponto, que muitas pessoas são divididas e ficam mais ansiosas ainda. Porque a pessoa não está disposta a fazer o esforço necessário. E isso cabe à pessoa. Depois de muitos anos eu aprendi isso como professor. De quem é a perturbação quando vem uma pessoa perturbada querer encontrar o yoga? É da pessoa. Então, se a pessoa não faz, isso não me afeta. Porque a perturbação é da pessoa. Essa é a realidade da coisa. A perturbação é da pessoa. A fibromialgia é da pessoa. Então, quem mais tem que fazer o esforço é a pessoa. O professor transmite o método, que já funcionou, funciona e vai continuar funcionando. Independente se é eu transmitindo ou não, independente se é você escutando ou não, vai continuar funcionando. Já funcionou e vai continuar. Só que isso leva muito tempo para aprender. Mas é o esforço que a pessoa tem que fazer. Então a pessoa tem que colocar na balança quais são os seus objetivos. Será que para alcançar algo, como a grande viagem da vida, para não falar de dinheiro, a grande viagem, porque não tem problema o dinheiro. O dinheiro constrói hospitais, dinheiro constrói um instituto que nem a gente tem aqui. O dinheiro faz essas coisas. O dinheiro é positivo também, Faz muita coisa. Mas aí a pessoa, pela grande viagem, sacrifica a sua vida financeira. Aí a sua vida financeira gera uma instabilidade, uma insegurança, dá um problema no trabalho e a pessoa se perde completamente. E isso é uma pessoa não inteligente. Essa é a verdade, uma pessoa não inteligente. Porque a pessoa está comprometendo toda a sua estrutura. A viagem não tem problema algum. Se você tem a condição financeira para fazer, o desejo para fazer, pode fazer. Qual o problema? De viajar o mundo, qual o problema? Não tem problema algum. Só que no momento que a pessoa compromete a sua estrutura de coisas fundamentais, no momento que a pessoa compromete a estrutura da sua mente, como hoje boa parte da sociedade está comprometendo, isso vai ser algo que vai cobrar um preço gravíssimo. E não adianta chorar para o professor, para o psicólogo, para o psiquiatra, para a mãe, para o pai. Por mais que essas pessoas tenham amor pela pessoa,
O mérito da disciplina vai para a pessoa que fez a disciplina. Se eu fiz a minha disciplina de meditação, eu conquistei a estabilidade da minha mente. Eu amo meu filho é tudo para mim. Eu não posso passar a estabilidade da minha mente para o meu filho, porque quem fez a disciplina fui eu. Então, o mérito veio para mim. E é assim com as coisas da vida. Está disponível, através do conhecimento, eliminar essa ignorância que cria uma dependência com situações, pessoas, objetos, no qual essas pessoas têm que ser o provedor do meu bem-estar. Isso é uma ignorância, porque nada disso dá de fato absolutamente esse bem-estar. Ajuda, mas não dá. Agora, o esforço deve vir da minha parte, da parte de quem quer. E eu vou entendendo, eu vou compreendendo, eu vou colocando isso em prática. Agora, esse é um aprendizado, por mais duro que seja, é uma realidade. De quem é a perturbação? De quem é a dor? É da pessoa, eu posso acolher a pessoa. Eu não estou dizendo eu, né? A pessoa que está ali em contato com a outra, eu posso acolher, eu posso me colocar como um amigo, posso tentar ajudar com algum conhecimento, com uma frase de motivação. Mas eu não posso transferir o mérito daquilo que eu fiz para o outro. Esse mérito é dado somente para mim. Então, esforços e compromissos necessários. Tecnicamente falando, Samadhi é a união, né, do quê? Do observador, da observação e do observado. Toda a nossa experiência tem essas 3 etapas. Pode ser dividida em 2. Tem aquele que observa e aquilo que é observado. No qual, eu não tenho dúvidas, eu sou o que observa e aquilo que é observado é diferente de mim. E que ocorre através da nossa observação. Por exemplo, quem que está vendo, o que eu estou vendo agora? A tela. Está sendo observado. Como que está sendo observado? Pela minha mente, meio de observação. Mas quem que está observando? Eu, o observador. Então, esses 3 pontos, eles estão sempre presentes. E o Samadhi, tecnicamente falando, é a união desses 3 pontos. Seja num objeto externo a mim, como na chama de uma vela. Eu perco a sensação do corpo, parece que eu não estou respirando, parece que eu não estou nem ali. Perdi totalmente a noção de tempo e estou completamente absorvido na chama daquela vela. É uma concentração tão profunda que eu perco a sensação do corpo. Aí, muita gente que não acredita, né, no yoga, nessas tradições, os antigos mestres davam demonstrações disso, né? Existem várias demonstrações. Teve um mestre que eu não lembro do nome, já citei, que ele foi para a Rússia com um lençol enrolado no corpo. Quase abaixo de 0, se não abaixo de 0, sem camisa com lençol. Força do pranayama, não sente frio. Outros experimentos, isso são experimentos reais. O mestre foi lá, baixou o nível de batimento cardíaco, fizeram os exames dele, morreu. Estava vivo. O controle corporal é tão grande que a pessoa pode desenvolver com disciplinas profundas que a pessoa se desliga da dor. Tem na Índia até hoje as pessoas que ficam com o braço 10 anos, 20 anos com o braço levantado e se desligam, se desconectam da dor. Essas coisas não devem ser buscadas, mas são resultados que vêm através de processos meditativos. O próprio capítulo 3 vai falar um pouco sobre isso, mas isso nunca é o foco do yoga, esses poderes, essas capacidades. Mas saiba que você caminhando numa preparação extraordinária, não que isso seja extraordinário, mas são incomuns. Esse tipo de coisa pode vir para você como uma intuição muito aguçada, um conhecimento, uma sabedoria muito aprofundada sobre situações da vida. Essas coisas são dadas de presente ao longo dessa jornada espiritual. Um dos presentes ditos dados, né? Isso faz parte da crença, não é propriamente Vedanta, mas está no contexto cultural.
É que uma pessoa que se dedica ao conhecimento escolhe o local e a hora que vai morrer. E muitos mestres da tradição escolheram exatamente o local e, por que não, o horário, né? Que foram para esse local e ali fizeram a sua viagem. Fizeram longas viagens de vir de outros países para estar naquele lugar. Chega no lugar, pouco tempo depois, se desfaz. É dito, a gente usa dito porque é uma crença, é falado entre a tradição que esse é um mérito que a pessoa que se dedica à vida espiritual, ela ganha. Ela ganha o direito de escolher quando ela vai fazer a sua passagem. Dentro do texto não tem a palavra autorrealização, até autoconhecimento, se eu não me engano. Eu posso estar enganado, mas não tem. Então ele usa a Sampragnata Samadhi. Quando até mesmo o observador, a observação e o observado se dissolvem. E tudo o que fica é pura consciência. É a pura existência, a realidade por causa da qual tudo existe. Essa é a visão mais profunda e final que eu não vou entrar agora, mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. Que é consciência. Que reconhece esse observador, que reconhece esse processo de observação e que reconhece tudo que é observado. No qual se dissolve e no silêncio eu reconheço a minha natureza imutável, aquilo que é mais real na minha experiência, porque não muda, é sempre o mesmo. Não vai nem vem, não fica grande, não fica pequeno, não é quente, não é frio, é sempre estável. E isso é o que o processo de preparação da mente vai nos levar. A última palavra é prajna. Prajna é a sabedoria. Sabedoria é o conhecimento assimilado. Então, se eu não tiver a repetição, se eu não tiver o shiradá para ter acesso ao ensinamento, se eu não tiver o esforço para o processo emocional, eu não assimilo o conhecimento. Eu leio, eu escuto algumas coisas, vejo que tem um sentido, mas ainda está na visão do outro, não está incorporado na minha visão. Ou seja, o conhecimento não é seu, não é assimilado. O conhecimento é do outro, que eu consigo captar um pouco, mas não é vivenciado por mim. Então, prajna, se é sabedoria, primeiro é o acesso ao conhecimento. E para mim ter acesso ao conhecimento, eu preciso escutar. E para mim escutar, eu preciso de um professor e o acesso às escrituras, aos textos. E esse é o primeiro ponto. Para mim ter a sabedoria, eu preciso escutar. E esse é o ponto mais importante. Se você tem acesso e consegue escutar os ensinamentos, é questão de tempo. Nos textos, a pessoa que chega até esse ponto é chamado de sábio. Você vai se tornar um sábio, porque você já achou. O mais difícil é encontrar. Depois que você encontra, você vai seguindo. Seu shiradá aumenta, sua força para seguir o caminho, aumenta a sua memória, você começa a assimilar as coisas, sua mente vai ficando estável, seu nível de desapego também aumenta. E é questão de tempo até que esse conhecimento seja assimilado. Mas se você não escutar, como é que você vai assimilar algo que você não conhece e você não sabe? Então, eu primeiro preciso escutar. Depois eu preciso fazer as reflexões, tirar as dúvidas, eliminar os buracos no meio do caminho. E depois a contemplação, para eliminar todos os comportamentos que são opostos a esse conhecimento. Se eu, em termos de natureza, sou livre, eu preciso conseguir olhar para tudo no qual eu sou dependente, que me causa o medo de perder. E naquele medo vai estar um grande crescimento, porque eu consigo seguir a vida, tendo ou não tendo. Eu consigo seguir a vida, seja chovendo ou fazendo sol, eu consigo seguir a vida.
sendo numa maré muito boa profissional ou numa maré baixa profissional. Eu consigo seguir a vida. Não é que eu não sinta nada, eu sinto. Mas entre todas essas variáveis de vida, existe uma distância para o invariável que fica aqui dentro. E é nesse ponto que a mente está sendo levada. Através dessa condição de samadhi, dessa profunda concentração naquilo que eu sou. Lembrando que o yoga é definido pelo comando da mente. Então, se a mente está perturbada, eu olho para mim e eu não enxergo. Agora, se a mente não está perturbada, você não pode negar. Você não pode negar, você está em contato com a fonte do conhecimento a todo momento, que é consciência. Você está em contato com a sua fonte do bem-estar, que é consciência, que é a fonte da sua paz. Tudo é a mesma fonte, a todo momento você está. Só que a nossa visão, ela está sempre do lado de fora. E essa ideia que foi nutrida por muitos e muitos anos de que eu sou uma pessoa carente, faz com que eu não consiga sentar e ir para dentro. Faz com que sempre eu vá para fora. E é um desejo, 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 como se em algum momento, quando eu satisfizesse mais desejos, eu ficasse satisfeito e contente. Só que isso não está acontecendo. Então a resposta não vem de ficar satisfazendo desejos, desejos, desejos. A resposta vem de conhecer essa pessoa livre dos papéis. Essa pessoa que é independente dessas mudanças da vida. E ela só é independente porque ela é invariável, porque ela não muda. E isso é chamado de real. Esse é o conhecimento da verdade. A verdade é aquilo que não muda, é aquilo que sempre é. E está sendo apontado para dentro de você. De maneira mais aprofundada em alguns textos, e em outros textos, trabalhando mais essa preparação para que a sua mente possa ver. Porque se a mente estiver perturbada, você não enxerga e não vai fazer sentido. Você vai continuar buscando lá fora o que está dentro. Sabedoria. Então, para a gente assimilar, a gente precisa escutar, refletir e contemplar. E para escutar, você vai precisar de um professor. Então, nós temos Shraddha, Virya, Smriti, Samadhi, Prajna. Esse é os 5 estágios que não são aprendidos separados, eles se conectam e são interligados, né? Não é assim, você adquire muita confiança, depois muito esforço. Não, eles estão conectados, você vai caminhando. E o seu esforço, ele precisa estar nessa direção aqui, e o resultado é iminente. A autorrealização, o autoconhecimento, a liberação do sofrimento vai ocorrer se você colocar o seu esforço nesses 5 estágios. Mais rápido para algumas pessoas, mais devagar para outras pessoas. Passando uma visão geral para você entender, primeiro de tudo é o desejo. A gente precisa ter o desejo, que começa por segurança. Em termos de espiritualidade, pode ser o yoga, eu quero buscar uma saúde do corpo, mas também o bem-estar. E daqui a pouco a pessoa vai ouvindo, se interessa, chega em Vedanta, chega uma frase, impacta a pessoa. E aquele desejo, que começa por se liberar do sofrimento, ele parte por um desejo de se conhecer. Conhecer essa natureza que é paz. Porque desse conhecimento advém a liberação do sofrimento. Porque isso não pode ser roubado de mim. Isso é o que eu sou, essencialmente falando. É o que é mais real na minha experiência. Então, eu quero entender um pouco mais. Faz sentido, mas eu ainda não entendo. Eu tenho acesso ao conhecimento, estou escutando, estou praticando. Prajna está posto em ação. Aí eu tenho Shraddha, porque eu não conheço muito. Eu entro na tradição védica, eu não entendo muito sobre meditação. Eu não sei se é uma prática religiosa, se não é, o que é espiritualidade, mas está me fazendo bem. Então eu vou ter um Shraddha, eu vou escutar um pouco mais, eu vou praticar. Aí tem alguns atritos, sabe? Porque tem partes do conhecimento que estão distantes. Mudanças na vida ocorrem.
mas aquilo é importante. Então, eu começo a fazer o esforço para mesmo que a vida esteja se modificando, eu não vou abandonar aquilo que me faz bem. Eu não vou deixar de assistir minhas aulas de Vedanta com a desculpa da bobajada das redes sociais para ficar perdendo meu tempo com redes sociais. Eu vou fazer minha meditação, eu vou me aprofundar nisso, porque o que vem disso é algo extraordinário. Então eu vou fazer o esforço. Esse é o esforço. Eu vou me organizar, vou ajustar a minha vida, a minha relação, as minhas coisas, e eu vou colocar o esforço para fazer isso aí. Não vou perturbar ninguém. Eu preciso respeitar o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos, porque não é todo mundo que está no estágio que eu estou. Então eu não tenho que ser o dono da verdade e ficar impondo essa visão para outras pessoas. A melhor coisa é seja um exemplo para eles. Você está amadurecendo, você está crescendo, você está se desenvolvendo. Essa visão é suficiente. E se a pessoa enxerga isso em você, o desejo do outro desperta. Agora não cabe a nós, a mim, a você, forçar os outros a estudar. Devemos respeitar os estágios das outras pessoas. E se a pessoa tem interesse, fala. Agora, se não tem interesse, isso é o seu esforço. Lembra do perturbado. De quem é a perturbação? É da pessoa. Então é ela que tem que trabalhar para eliminar esse processo. Assim como você está aqui fazendo o seu processo de crescimento. Muito bem. Só que não vem de uma hora para outra. Tem coisas que a gente erra, tem coisas que a gente até sabe, mas não é suficiente ainda. Repetição, smriti, memorização, precisa repetir. Enquanto prepara a mente, faz o samadhi, para ser uma pessoa mais objetiva na vida, para sair um pouco desse subjetivo mental e lidar com os fatos da vida. Isso é fundamental. Então, está aqui o caminho. Mas agora podem existir buracos nesse caminho. A meditação sem o conhecimento é uma técnica de relaxamento. O asana, sem entender a sua função, perde o seu contexto. E aí as pessoas vão fazer, esses tempos eu ouvi, um grupo de pessoas que segue um professor já falecido, famoso, que não vem ao caso, fazendo 3 sessões de asanas por dia, de 1 hora, 1h30, 2 horas por dia. 6 horas de exercício físico. Está faltando conhecimento. Para que fazer 6 horas de exercício físico num dia? Precisa fazer, mas 6 horas. Tem alguma coisa ali que não está muito bem encaixado. E a gente vai ver que quando as pessoas pegam retalhos desse corpo de conhecimento, começam a deturpar as coisas. E o símbolo disso é a meditação para relaxamento. Relaxamento sempre virá com a meditação. Sempre virá, é uma consequência, você precisa ter relaxamento para meditar. Mas agora, usar a meditação como uma técnica para relaxamento é como ter um supercomputador para fazer soma. Sabe? É até uma perda de tempo, um desperdício de energia. Querer aprender alguma coisa, né? No caso do relaxamento é útil, mas para o que a meditação pode dar é muito pequeno. É muito pequeno, é algo muito pequeno que, sem acesso ao conhecimento, a pessoa vai se perder. Pessoa que não tem Shiradá, não começa. A pessoa nem vai começar, é o pistoleiro espiritual. A pessoa vem, vai começar a achar defeito no professor, vai achar defeito nas aulas, vai achar defeito em tudo que é lugar. Isso é só falta de confiança. E essa confiança, ela pode ser um processo emocional da pessoa, sabia? Uma pessoa que foi traída na infância ou em algum momento da vida, ela vai ter muita dificuldade de confiar no outro. E quando essa pessoa, que não é uma confiança cega, nunca é uma confiança cega, lembrem da definição. É uma confiança mediante uma validação. Ponto. Então, a pessoa foi traída e a pessoa agora não consegue confiar. E nessa relação de professor-aluno, essa pessoa tem a oportunidade
de resolver essa questão emocional que está ligada com fatos que já se passaram há muito tempo. Porque quem não consegue confiar no professor também não confia em outras relações. Tem o mesmo problema, é um problema generalizado. Só que, se você não der o braço a torcer, você não tem como. Se você ler um livro sobre meditação, eu acho muito interessante, e não buscar alguém para te ensinar, o livro não ensina meditação para você. Você vai aprender meditação através de uma pessoa viva. Todo esse corpo de conhecimento é de uma pessoa viva para uma pessoa viva. Livros ajudam muito, mas a essência não está nos livros. A essência está nessa relação com os textos transmitido através do professor, no qual você senta com a mente qualificada que tem estabilidade, tem desapego e uma organização mínima de vida para ter conforto para sentar e escutar e ao longo do tempo repetir, até assimilar tudo o que está sendo dito. Pessoa que não tem víria, o esforço, depois que passar do momento do encanto, porque no início é assim, nossa, yoga é maravilhoso, eu quero viver isso, eu quero isso para minha vida, eu nunca mais vou parar, vou fazer todo dia, forte candidato a sair. Porque uma coisa é a pessoa que está deslumbrada. Isso é um deslumbramento, entende? Uma hora a pessoa vai cair em si. E vai ter dias que não vai estar muito afim. Vai ter dias que dá vontade de pular. E é ali que a pessoa vai fazer sua disciplina. Olha, isso aqui é bom para mim, por que eu vou abrir mão? As pessoas cometem um erro muito grave, que quando a vida fica difícil, elas abrem mão daquilo que é bom para elas. Já vi isso várias vezes acontecer aqui na prática de Hatha Yoga, vamos chamar assim. No momento que a pessoa está numa pressão da vida, a pessoa abandona o yoga e sabe o que acontece? Se perde nas emoções, aí começa a dar vários outros problemas. E aí daqui a pouco vai a problemas mais profundos, porque se eu não faço aquilo que é importante para mim, eu começo a ter problema de autoestima. Aí o problema de autoestima gera um problema de amor próprio, porque nunca é a minha vez. Sempre é para os outros. Eu faço tudo para os outros. Aí quando é para mim, não, eu não posso fazer. Eu não posso parar uma hora, fazer uma aula de Vedanta, eu não posso fazer uma meditação, eu nunca posso. Isso é uma dificuldade da mente, porque todo mundo pode. Todo mundo pode, é uma decisão, isso foi dado a você. O livre-arbítrio foi dado a você, você pode escolher fazer. E aqui vem o esforço. E ele vai ser provado várias e várias vezes. No momento que, primeiro, a pessoa sai do nível do deslumbramento, a pessoa está totalmente deslumbrada. Quando você botar os pés no chão ali, sua disciplina começou. Enquanto está deslumbrado, não começou ainda. Vai um pouquinho mais. E ali a gente vai ver quem realmente quer. Quem realmente quer. Porque necessita um esforço. Necessita uma qualificação. A pessoa quer estudar engenharia. A pessoa não vai aprender engenharia de qualquer jeito. A pessoa vai ter um esforço muito grande. E isso aqui é extraordinário. Isso aqui é superior à engenharia. Sendo sincero. Porque libera a pessoa do sofrimento. O que pode ser maior do que isso? Encontrar satisfação, contentamento e paz aqui nessa vida. O que é maior do que isso para uma pessoa alcançar? Né? E não desqualificando nada, mas por isso é autorrealização. É o maior objetivo que a gente pode ter e alcançar na vida, é alcançar isso. Para viver a nossa própria história aqui e agora. Não com a ideia lá do céu. Não esquece esse papo do céu. É aqui e agora. Assimilando esses conhecimentos, esses ensinamentos, você vai conhecer a si mesmo e vai encontrar isso que está sendo mostrado. Sem a repetição, você não vai conseguir assimilar como já foi falado. Você vai precisar ver de novo, até que uma hora as coisas se ajustam. E por último, o samadhi. Então a pessoa que não tem o preparo da mente,
é tudo muito literal, sabe? Eu lembro sempre de uma pessoa querida, muito querida, que lia os livros de autoajuda e dizia assim, não, a minha natureza é a felicidade, eu sou a felicidade. Mas qualquer coisa que acontecia na vida, a pessoa entrava em um desespero. Não era um nervosismo, era um desespero. Tudo era um desespero. A base do comportamento era medo. Medo, 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 medo. Sabe, do que adianta decorar uma frase como essa? Eu sou a minha própria felicidade. Conhecendo esse eu encontro a minha felicidade. Isso é uma realidade. Porém, se eu não vencer os meus medos, eu não consigo viver esse ensinamento. Swami Rama, né, um mestre que já falecido, ele fala isso. Quando você vai buscar o autoconhecimento, faça o esforço para vencer os seus medos. Do que você tem medo, sabe? De viver sem dinheiro por um tempo, de ter uma doença, de perder um ente querido, sabe? Por mais que tudo isso seja importante, isso não define o seu bem-estar. Se você for no Instituto do Câncer Infantil, lugar complicado, ver uma criança ali indefesa em uma situação tão complicada, e você contar uma piada bem contada, aquela criança numa das piores situações possíveis, larga o personagem doente e ri. E se conecta com algo que está livre de um corpo doente, de uma cabeça raspada, de uma projeção da sociedade, uma projeção do outro. A criança consegue, está dentro dela isso. Se ela conseguir se desconectar um pouco dessa identidade que foi criada, desse personagem que foi criado. Então, esses são os passos. O buraco nesses estágios vai comprometer toda a estrutura. E você encontra dentro dessa tradição todos os meios, todas as ferramentas, inúmeras ferramentas para você desenvolver cada um desses estágios. Porque se você é diferente, existem ferramentas diferentes. Tem pessoas que não escolhem o Yoga Asana como uma prática de exercício físico, de desenvolvimento físico, de manutenção da sua própria saúde, de trabalho terapêutico. Asana é muito terapêutico, muito terapêutico. Tem pessoas que não escolhem. E sabe o que acontece? Tá tudo bem, mas você precisa de alguma coisa para o seu corpo. Principalmente nos dias de hoje, que os trabalhos, eles são muito assim, como eu estou e como você está. Eu estou sentado, o quadril precisa de alongamento, as pernas precisam de força, porque senão eu posso comprometer o meu corpo. E a doença é um dos fatores que perturba a mente. Isso vai ser falado lá na frente. Então, se a minha mente está perturbada, quando eu olho para dentro de mim, a verdade que eu encontro não é paz. A verdade que eu encontro é perturbação. Várias emoções, muita raiva, muito ódio, muito ressentimento de por que essas coisas acontecem comigo. E aí a mente perde a objetividade para lidar com as situações, com fatos da vida. O bom e o ruim fazem parte da vida. É assim que é. Mas isso não determina a pessoa que eu sou. E isso, fundamentalmente falando, não influencia o meu bem-estar. Eu encontro uma equanimidade, nem deslumbrado e nem deprimido. Em paz comigo mesmo. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Hare Om.
Namastê. Se tiverem dúvidas, perguntas, não deixem de enviar, que o retorno de vocês sempre é muito importante.